A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, eu quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? A gente passa a ficar juntos a partir de agora aqui na nossa entrevista do dia, que começa com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Acesse www.csg.com.br e confira a forma que mais combinar com você. A nossa entrevista do dia é sempre o nosso bate-papo no telejornalismo local com os assuntos do momento, o que movimenta a comunidade de Farroupilha. E hoje nós vamos falar então sobre a Escola de Teologia e Bíblia, o curso de Teologia e Bíblia que acontece todos os anos, há mais de 20 anos, só teve um período de interrupção durante o período da pandemia, aqui junto ao Centro de Formação Pastoral da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. Não é uma ação só da paróquia do centro, mas é de toda a região pastoral da cidade, da região pastoral Farroupilha, assim chamada. A gente recebe aqui nos estúdios, então, o coordenador do curso de Teologia e Bíblia, o padre Renan Dallagnol, e também a integrante da coordenação do curso, a Regina Dias Schmidt, nossos convidados para tratar sobre esta temática. Quero iniciar cumprimentando aqui a Regina. Regina, prazer te receber novamente nos estúdios da TV Serra. Bem-vinda, olá, tudo bem? Olá, Leandro, quem nos assiste, obrigada pelo espaço de divulgar o curso. Nós quem agradecemos pela presença. Padre Renan Dallagnol, do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, também pela primeira vez aqui nos estúdios. Prazer recebê-lo, bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, Leandro. Olá também a você que nos acompanha. Claro, dessa vez nos estúdios. Normalmente é nos momentos da missa que nos vemos. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece pela presença. Regina, te passo a palavra inicialmente. Acho que é bem importante que a gente conheça um pouco mais do que é esta escola de formação, curso de Teologia e Bíblia também, que já existe há muitos anos. Uma semente que foi lançada lá no início dos anos 2000 e que vem frutificando ano após ano, né? Exato. A escola é mais velha que eu, não era nem nascida quando ela foi fundada. Mas esse curso ele tem tantos anos já de existência e vem formando leigos para capacitar as lideranças da nossa igreja, das nossas comunidades, através do estudo da Bíblia e dos diversos temas da igreja. Com certeza, e é um curso aberto a qualquer pessoa. Quem se sentir provocado em conhecer mais sobre o assunto teologia, principalmente sobre a Bíblia, é o caminho, né? Exatamente, é aberto a todo público. Claro, é um curso católico, promovido Sim. pela Igreja Católica, mas se tem pessoas que têm interesse em se aprofundar, para adquirir mais conhecimento, podem vir que serão bem recebidos. Com certeza. Inscrições abertas, né? Isso aí, as inscrições estão abertas. As inscrições podem ser feitas pelas secretarias paroquiais de toda a região, pelo link de inscrição que se encontra no Instagram da Escola de Formação Cristã
E no dia do curso também a gente vai estar com as inscrições disponíveis. Certo. Já temos inclusive a primeira aula, dia 25 de fevereiro, uma quarta-feira, no Santuário de Caravaggio, no Auditório das Confissões. E a abertura do ano do curso vai ser feita pelo nosso Bispo Diocesano Dom José Gislon, né? Exatamente. Então a aula inaugural com o Dom José. Depois, no dia 3 de março ainda... também é uma aula aberta para todo o público. Mas já no Centro de Formação Pastoral em Caravaggio ainda também. Em Caravaggio também. Ainda em Caravaggio, com o Dom Alessandro, nosso bispo emérito. Sim. Então, as 2 primeiras aulas com os nossos bispos da diocese, essa aula do Dom Alessandro com o tema da campanha da fraternidade desse ano. Dissecando um pouco mais sobre o tema da campanha da fraternidade. Exatamente. Né? Então, olha, comece com toda a força o curso de Teologia e Bíblia da Escola de Formação Cristã aqui de Farroupilha, com a abertura, né, 2 momentos com os nossos 2 bispos diocesanos, Dom José, bispo diocesano, e Dom Alessandro, bispo emérito da nossa diocese. Padre Renan Dallagnol, o curso ele é bem amplo, claro, ele tem o propósito de aproximar a igreja também, fazer com que as pessoas entendam mais e conheçam mais sobre a igreja, porque muitas vezes nós talvez não temos o conhecimento profundo, a gente está envolvido, mas não sabe muitas vezes o porquê de tantas coisas. Então o curso também tem o propósito de formar as pessoas, né? Sem dúvida, Leandro, o curso ele procura ser uma formação continuada. Ao invés de nós nos atermos somente a questões básicas do nosso dia a dia, as informações que recebemos e que são importantes pelos diversos meios de comunicação, a formação do curso ela pretende ser algo continuado. Normalmente nós só participamos de palestras, encontros ou, em alguns casos, somente da catequese, e por isso que é importante continuarmos a formação. Ela tem o objetivo de aprofundar, de proporcionar o conhecimento sobre diversos temas, tais como aqueles que nós escutamos nas redes sociais ou na mídia. Por exemplo, padre, quantas são as pessoas necessárias para serem padrinhos de casamento, de batizado? Recentemente ouvimos falar de que as regras do matrimônio haviam sido alteradas, então os padrinhos deveriam ser tantos, não poderiam ser mais estes ou aqueles. Claro, as informações são transmitidas nas redes sociais e às vezes não temos a oportunidade de checarmos estas mesmas informações. Ou nos falta alguém para perguntar, por isso é um espaço muito importante o curso de Teologia, porque engloba assuntos essenciais como estes da Sagrada Escritura, diversos temas importantes, como falar sobre Cristo, sobre Deus, sobre Maria, sacramentos, mas também podemos aprofundar os temas que são estes que temos dúvida. Eu quero conhecer, compreender... As inquietações do dia a dia, né? Isso mesmo. Conhecer essas coisas básicas e que às vezes não conseguimos falar com os colegas, padres, ou até com pessoas que são desse âmbito, né, da formação, como catequistas. Com certeza. E são diversos assuntos, porque, na verdade, o curso inicia agora, nesse período de fevereiro, e ele vai se estender até o final do ano. E é toda terça-feira. Toda terça-feira tem encontros, né? Toda terça-feira. É um momento singular da semana, não é no início da semana, mas é bem importante esse dia, pois nós temos a oportunidade também de estarmos na formação. É um momento muito singular da semana, então vale a pena participar. Claro que talvez por conta dos estudos ou de outras atividades alguns não o possam, mas mais adiante você terá também a oportunidade. Nesse ano nós temos a formação, principalmente de março até novembro, mas é possível sim participar. Com certeza. Regina, falando um pouquinho também, já o curso teve muitas turmas que se formaram, muitas pessoas que se sentiram provocadas, que participaram da formação e que hoje, eu tenho certeza, tem uma visão diferente da igreja, né? Com certeza. A gente recebe muitos testemunhos de quem já se formou, dizendo quanto o curso mudou a vida da pessoa. Realmente eles falam que é uma transformação.
a visão que as pessoas têm da igreja, a visão que as pessoas têm da interpretação da Bíblia, a própria visão assim de sociedade mesmo, elas dizem que muda, porque o curso, ele, por abordar tantos temas, ele é muito rico, né, de conteúdo, então ele realmente faz essa transformação para o trabalho, assim, trabalho na igreja, para o trabalho no dia a dia, na liderança, enfim. Ele realmente muda a vida das pessoas. O curso ele é focado, vejam bem, eu estou usando a palavra focado principalmente para quem atua nas diversas pastorais da igreja. E tem muitas pastorais, ministros da Sagrada Eucaristia, nas equipes de liturgia, equipes de coral, de canto, catequistas, enfim, tantas pastorais. Mas ao mesmo tempo também para quem quer conhecer mais sobre a igreja. Porque muitas vezes a gente vai na missa e não sabe entender tem dificuldade para entender algum momento que o padre fala, algum momento da missa, tudo tem um significado. Então é a oportunidade de tirar dúvidas e aprender. Por exemplo, na oração, quando o padre diz oremos, e tem um silêncio, as pessoas, o padre está se perdendo. Não, mas é o momento da coleta que a gente também, enquanto fiel, enquanto cristão, vai fazer a nossa oração. Então, entender, né, Padre Renan, um pouquinho sobre esse sentido, e quando a gente entende o que é a missa, ela é muito bonita, né? Além de compreendermos os diversos sacramentos, como é o caso da Sagrada Eucaristia, que é um momento singular e central da nossa vida de fé, também entendemos os textos bíblicos, que são praticamente a grande primeira parte da própria missa, a liturgia da palavra, como assim nós definimos. Esta primeira parte, a liturgia da palavra, ela se fundamenta sobretudo na Sagrada Escritura. E quando escutamos sobretudo os textos do Antigo Testamento, ficamos perdidos. Nesse período, às vezes nós temos textos que são um tanto desconhecidos, e ficamos pensando, mas o que significa? Por que o Antigo Testamento fala tanto das disputas desta com aquela pessoa, dos reis que faziam isso e faziam aquilo? E o que isso tem a ver com o presente momento? Eu prefiro mais o Novo Testamento. Então, são diversas constatações que às vezes podem parecer inapropriadas, mas que refletem as nossas dúvidas. Por que o autor escreveu desta forma, deste jeito? O que com isso ele quer nos transmitir? Se queremos entender o Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos, que são fundamentais para a nossa vida de fé, precisamos entender o Antigo Testamento. Não basta apenas ouvirmos falar ou imaginarmos, será que de fato Adão, Eva existiram? Essas perguntas às vezes podem parecer um tanto, digamos, ingênuas, mas elas são importantes, são essenciais, pois nos ajudam a vermos além daquelas perguntas corriqueiras. Mais do que se perguntar, existe ou não existe isso, o que este texto quer nos dizer, o que ele nos ajuda na compreensão até mesmo do Novo Testamento e, sobretudo, da figura do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante entendermos os textos bíblicos e, claro, no segundo ano, aprofundarmos aquilo que já nos foi testemunhado na Sagrada Escritura com a Sagrada Tradição, com temas que são próprios da teologia católica, da teologia cristã. Quando falamos sobre Maria, é algo muito importante. Os nossos irmãos que não são católicos tem uma compreensão, talvez assim, singular. Mariologia, né? Isso, nós chamamos de Mariologia. Alguns dizem, os católicos adoram os santos. Obviamente que não é isto, mas como então compreendemos a figura de Maria, o seu papel na história da salvação, como entender a presença, o modelo dos santos na nossa vida de fé? Diante de um questionamento, de uma pergunta, talvez de alguém que seja de uma outra igreja, às vezes não sabemos o que falar, o que dizer. Então, de fato, vale a pena compreender para vivermos bem os diversos sacramentos, sobretudo a missa, mas também para testemunharmos nossa fé, falarmos sobre os diversos temas. Quando nós atuamos numa comunidade, seja qual for o ministério, alguém vai nos perguntar,
Bom, você que participa da igreja, você que reza, você que ajuda nesse ou naquele ministério, você sabe me dizer o que significa sobre a morte? O que vai acontecer com os meus familiares que faleceram? Dúvidas que são corriqueiras, mas que se não temos esse acesso, ou esse estudo, ou a oportunidade de procurarmos os materiais adequados, ficamos sem dizer algo que seja apropriado para esta pessoa. Então, de fato, vale a pena aprofundar-se, mas não de vez em quando. Por isso o estudo da teologia constante. É constante. É para que nós fixemos também o conteúdo. Uma palestra, com certeza, é importante. Ela nos ajuda a termos esta curiosidade, esse encantamento pela área da teologia. Mas é preciso continuar. Por isso o curso ele é contínuo. E não são assuntos assim aleatórios. Uma hora eu estudo sobre um assunto A, depois estudo um assunto B que não Tudo tem... está interligado. Tudo está interligado. E claro, como é tradicional na ciência, na teologia, começamos pelo fundamento, pela Sagrada Escritura. E tem a base. Isso, pela base. A própria Sagrada Escritura tem diversas compreensões teológicas. Ela não é algo uniforme. Nós imaginamos e vemos simplesmente como um livro pronto. Bom, é um livro igual a outros livros? Não. É uma biblioteca. É muito mais que um conjunto de pergaminhos. Nesse sentido, vale a pena aprofundar-se, compreender, ir além daquilo que nós só ouvimos falar. Ou que às vezes o padre menciona brevemente no momento da homilia, mas ele não pode simplesmente na homilia começar a contar todos os detalhes históricos, externos, ou estudos disso, daquilo. Não vai ajudar a pessoa a rezar. É o momento em que se toma aquilo que já escutamos, aquilo que já interpretamos e procuramos, no momento da homilia, dar uma brevíssima mensagem. Não é algo longo. Por isso que é importante, por outro lado, não é o momento concorrente à oração, à missa, mas o estudo nos ajuda a rezar melhor e nos aproxima do próprio Deus. Por isso o estudo é necessário. Até recentemente nós comentávamos, o estudo não tira a nossa fé. Ao contrário, aumenta, aprofunda, amadurece a nossa própria fé. A nossa compreensão é diferente, né? Muda completamente. Nós temos uma expressão clássica, que já é da própria teologia. Nós temos a fé que nós recebemos de Deus e a fé que é, digamos assim, entre aspas, humana. Chamamos fide qua e fide que, ou seja, é uma expressão latina para dizer aquele dom que recebemos de Deus, mas tem a nossa parte, a nossa fé, a nossa confiança, aquilo que precisamos amadurecer, aquilo que precisamos desenvolver. Não basta apenas estudar sobre isso ou aquilo, é preciso também estudar sobre teologia, sobre aquilo que é próprio da nossa fé. E por isso é preciso ir além, né, daquilo que nós já ouvimos falar. Claro que a iniciação à vida cristã, ela é fundamental. Graças às catequistas, os catequistas, nós estamos aqui conversando sobre esses temas. Nossos familiares, nossos avós, enfim, todos eles foram fundamentais, mas agora precisamos caminhar com nossas próprias pernas, aprofundando, estudando, perguntando, questionando. E o espaço da academia, o espaço de formação, que são próprios das escolas cristãs, das escolas católicas, eles nos proporcionam um lugar para debatermos sobre os diversos temas. E as diferentes pessoas com suas diversas idades, pessoas com mais idade ou mais jovens, independente, têm este momento. E claro, esta interação é também estudar teologia. Não é apenas aprender, falar ou ouvir falar sobre algo A, B, C ou D. O conhecimento, sim, é importante, mas o conhecimento ele está concatenado com a interação. A nossa identidade cristã é também a comunidade, estarmos juntos na celebração, no estudo e nas diversas obras de caridade, diversas obras de misericórdia. Quando eu ajudo alguém, um idoso, uma pessoa doente,
não sou apenas eu que estou ajudando, é a comunidade cristã que está ajudando. Nesse sentido, o estudo, ele tem esse aspecto comunitário, ele envolve também a celebração litúrgica, enfim, outros momentos que todos nós compartilhamos. Com certeza, que bela explicação do Padre Renan Dallagnol. Vou pedir licença à Regina e também ao Padre Renan. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Na volta a gente continua falando então sobre a Escola de Formação Cristã e o curso de Teologia e Bíblia, que está com as inscrições abertas. Procurem as secretarias paroquiais, as secretarias das paróquias aqui da região pastoral Farroupilha. Façam a inscrição o quanto antes melhor. Depois a Regina vai passar dados também, como funciona, enfim, toda essa parte estrutural. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica.
de oportunidades de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O LOAS é um benefício assistencial garantido para todas aquelas pessoas que possuem alguma deficiência, alguma doença e que não vão permitir que ela vá para o mercado de trabalho. Aquelas famílias que têm algum filho doente, ou mesmo aquelas pessoas que ao longo da vida foram ficando doentes, os idosos que não atingem nenhum direito de aposentadoria, podem ser beneficiários do LOAS. O benefício assistencial consiste em comprovar que, por conta da doença, por conta da idade, aquela família não consegue mais se manter, ou seja, precisa de uma ajuda do governo. O LOAS, ele garante um salário mínimo por mês, não tem 13º salário e ele passa por 2 avaliações. Uma pericial comprovando a doença ou a idade ou o acometimento e uma avaliação social, onde o próprio INSS vai até a casa do segurado e verifica realmente as condições econômicas das pessoas. Por isso, se acaso você possua um filho ou algum parente doente, busque se informar se não há um enquadramento do LOAS como uma garantia de manter a qualidade de vida e conseguir esse benefício assistencial. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta então aqui pela nossa TV Serra, nosso bate-papo, nossa entrevista do dia, sempre com o apoio da CSG Pedágio Eletrônico Free Flow e também da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Nossos convidados, o padre Renan Dallagnol, integrante da equipe sacerdotal do Santuário Nossa Senhora de Caravaggio e também coordenador do curso de Teologia e Bíblia da Escola de Formação Cristã aqui de Farroupilha, e a Regina Dias Schmidt, que também faz parte da coordenação. Regina, eu queria te ver um pouquinho mais, até explicando para os nossos ouvintes, enfim, telespectadores, quem está nos acompanhando. Então, as inscrições em qualquer secretaria paroquial aqui da região pastoral de Farroupilha, né? Documentos, como faz a inscrição, valores, como é que funciona toda essa parte operacional? Então, as inscrições nas secretarias paroquiais, não precisa de nada demais, só o nome completo, endereço e telefone, é só isso que a gente precisa para inscrição. Também tem a inscrição online pelo link que está no Instagram da escola, Escola de Formação Cristã, tem lá o link para fazer a inscrição, também da mesma forma faz a inscrição que já está tudo ok. O investimento, ele tem a inscrição de R$30 e 9 mensalidades de R$30 também. É só um valor para ajuda de custo para manter a escola. Isso, é só para a gente manter a escola, manter os professores, manter o chazinho do intervalo. Então, é só um valor simbólico, assim. Então, as inscrições são essas 2 formas. Certo. Tem pré-requisitos? Tem que ter uma idade mínima? Não, a boa vontade. Idade mínima também não, né? Eu me formei no curso em 2019, eu tinha 13 anos. Então, tendo interesse... Pode ser bem jovem, não tem problema, né? Tendo esse interesse, essa busca será muito bem-vindo. É até interessante, assim, os jovens. A gente não tem muita participação dos jovens. A participação se dá mais adulto e idoso, né? Isso, até por questões que os jovens têm a faculdade, têm dificuldade para participar, mas também
acho que não buscam tanto essa formação, né? Então é interessante também os jovens que tiverem interesse de participar procurarem também, porque é bem importante. Claro, com certeza. Tem um número limitado de vagas por ser um espaço físico? Quantas vagas tem a turma? Não tem limite de vagas, assim, a gente normalmente tem umas turmas de 30 alunos, Sim. por aí, porque... 25, 30 alunos. Porque a gente tem um espaço bom lá de aula e também a gente dá um jeito de colocar mais gente, se tiver gente buscando, tiver gente interessada, a gente puxa mais cadeira que dá tudo certo. Verdade. O máximo mesmo seriam 50 pessoas, né? O máximo limite. O limite, o teto. Isso é mesmo. E depois é importante também, né? Claro, é importante frisar, é uma vez por semana, toda a terça-feira, das 19h30 até por volta de 21h30, né? Isso. Aproximadamente. E também a escola é como se fosse qualquer outra atividade, outra formação. Você vai ter que ter um mínimo de frequência, né? De participação. Eu vou quando eu posso. Não dá. Exatamente. Ele é um curso certificado pela UFS, pela Universidade de Caxias do Sul. Ele é válido como um curso de extensão. Então, para ter o certificado, tem que ter 75% de presença durante os 2 anos. Certo. Senão, infelizmente, não tem o certificado. Então, e é um curso também que, por ter esse certificado pela UFS, que é uma universidade muito reconhecida, né? Ele é um curso também reconhecido, né? Porque é um certificado importante, né? E um curso de extensão também pode ser usado depois para outras áreas, né? Ele não é um certificado que vai ficar lá guardado e deu. Sim. E é uma formação, como a gente costuma dizer, é para a vida, né? O que a gente aprende, a gente leva para a vida. Daqui a pouco a gente vai, com certeza, conseguir orientar outras pessoas que estão no nosso convívio também. Então, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. É um bom investimento. Volto a dizer o que eu falei lá no início do programa. Quem se sentir tocado, provocado, eu quero aprender mais sobre a igreja, eu quero saber mais sobre a igreja, quero aprofundar o meu conhecimento sobre a Bíblia, é o caminho. A escola, o curso de teologia e Bíblia é o caminho, né? Exatamente, é para todas as áreas, a gente foca principalmente nessas lideranças, porque a gente já comentou em outros momentos sobre os leigos na igreja que precisam estar em constante formação, porque a igreja toda hora muda, não faz muito que mudou o missal, e mudaram as respostas, mudaram algumas coisas da liturgia, e a gente, como leigos, precisa estar atualizado para poder celebrar melhor, para poder, como catequistas, ensinar as crianças que têm tantas dúvidas hoje em dia, né? Cheio de perguntas, ávidos por respostas. E a gente às vezes fica sem resposta, né? Então é importante a gente estar em constante formação por isso. Verdade. E tem 2 turmas que funcionam às terças-feiras, né? Tem a turma do curso de Teologia e Bíblia do 2º ano e tem sempre a turma do 1º ano, né? Todo ano tem formatura, né? Exato. A gente sempre tem 2 turmas simultâneas acontecendo. Então, no ano passado, quem estava no 1º já está no 2º. Agora, no 2º ano, estudando temas gerais da teologia. E no 1º ano estudando a Bíblia, então sempre são 2 turmas. Com certeza. Padre Renan, eu quero aprofundar um pouquinho, claro, talvez por tópicos, né? No 1º ano, a concentração do curso, ela está focada, o conteúdo está focado mais sobre a questão da Bíblia, né? Isso mesmo. O que é, até para despertar um pouco a curiosidade das pessoas, o que as pessoas vão aprender no 1º ano do curso sobre Bíblia? Então, começamos pelas questões bem básicas, como manusear a Bíblia. Como entender os capítulos, versículos, essas coisas bem simples. Às vezes não tivemos oportunidade no momento da catequese ou os nossos pais não puderam transmitir um conhecimento mais aprofundado. Então, questões básicas, introdutórias, compreender o que significa revelação, o que significa inspiração. Podem parecer termos difíceis, mas é muito importante esta diferenciação básica. Porque nós não somos uma igreja do livro, de Cristo. O fundamento é o próprio Cristo, é este livro vivo. É Ele quem revela o próprio Deus. Então, é bem diferente de uma outra religião, de qualquer outra religião, que se foca, digamos assim, só no texto, enquanto tal. O texto é a revelação. Não, nós católicos... A revelação é o próprio Deus quem se revela. A Bíblia, a tradição, é a única fonte de transmissão desta revelação. Então, o relacionamento com a própria Bíblia é completamente diferente
em relação a outras religiões. Esta diferenciação básica faz toda a diferença. Então, esses princípios básicos de entendermos e compreendermos. Pode parecer difícil no primeiro momento entender esta diferenciação, mas isso nos faz entender a própria Bíblia. Faz com que nós tenhamos uma compreensão melhor até mesmo dos textos do Novo Testamento. E claro, a partir deste primeiro ano, que foca sobre a Sagrada Escritura, vamos para temas que são mais familiares e outros que nem são tanto familiares. Se nós aprofundássemos, por exemplo, o tema da Santíssima Trindade, nós iniciamos a missa, o momento da oração, fazendo o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, é um sinal, é um gesto muito profundo para todos nós católicos. Sabemos a importância desse gesto? Isto. E o que significa? Sim. E o que quer dizer? Como podemos compreender o próprio Deus? Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? Único Deus em 3 pessoas. Claro que há um mistério, mas como entender? E o que isto faz na nossa vida prática? Isso vale não apenas para as catequistas, que têm um papel fundamental e foi reconhecido recentemente também pela Igreja, este papel fundamental, este ministério, mas vale também para aqueles que ajudam em outros serviços, tal como a equipe administrativa. Alguns diriam assim, bom, mas eu só preciso cuidar das panelas, dos talheres, do patrimônio da comunidade, não preciso estudar. Não, mais ainda que nós devemos estudar para que de fato sejamos uma comunidade e não uma associação. Claro que a associação, outras entidades têm a sua importância social, mas uma comunidade, ela tem a sua identidade na compreensão da fé, na vivência da fé. E nesse sentido, vale a pena aprofundar. Citamos aqui como exemplo os jovens que já fizeram sua formação em outras áreas acadêmicas e que agora também estão estudando teologia. Alguns são membros atuantes nas comunidades, ajudam em diversos ministérios e serviços da nossa Diocese de Caxias do Sul. Fizeram sua formação em suas áreas e agora estão no curso de Teologia e Bíblia. E eles percebem e sentem o quanto que é importante o curso, porque não é apenas uma formação qualquer, faz a diferença na vivência da fé. Então, vale a pena compreender desde o começo até as coisas que são um pouquinho mais difíceis, por isso a necessidade da frequência, não basta ir apenas uma vez ao ano, é preciso ter frequência, porque cada tema não é apenas uma introdução, mas é essencial para a compreensão do próximo tema. Por isso que se começa sempre pela Bíblia. Sim. E aí tem o Antigo Testamento, depois a gente precisa entender o Antigo Testamento para entender o Novo Testamento, os evangelistas, o grande ponto de interrogação da Bíblia que é o Apocalipse também, né? O Apocalipse com certeza desperta muita curiosidade. Isso era sobretudo ali na década, em torno dos anos 2000 mais ou menos, em que se dizia vai acabar o mundo, ou no ano 2012. Millennium Mila. Isso. Surgem essas coisas mais, digamos assim, milenaristas, é o nome que a gente dá para esse pessoal que tem um apreço a uma determinada data e a impressão de que haverá um grande cataclisma, uma destruição do mundo. Bom, essa não é a nossa compreensão católica, de forma alguma. Nós temos, lembrando, como fundamento da nossa fé, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ela representa para o futuro da criação? Foi o tema deste ano de 2025, recente, sobre a criação. Mas nós pensamos, por exemplo, na criação apenas como se fosse só ecologia. Sim, a ecologia é um tema essencial, mas o que significa a criação? Nós também somos criaturas. Sim. E qual será o nosso futuro? E claro, o livro do Apocalipse desperta a curiosidade, mas ele é um livro da esperança e não da destruição. Isso, claro, vamos aprofundar no curso de teologia. Curso. Ficou com dúvidas? Tem que fazer o curso. Esse é o propósito, né? E no segundo ano, então, Padre Renan, mais focado aos aspectos teológicos como um todo, né? Enumera talvez alguns dos principais conteúdos que serão colocados no segundo ano do curso de Teologia e Bíblia. Tecnicamente nós falamos estudo sobre Santíssima Trindade, que eu mencionava, Pai, Filho e Espírito Santo, Cristologia sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, que é conhecido como a Mariologia, temas sobre o ser humano, que chamamos tecnicamente de antropologia,
E assim haverão outros temas relacionados a estes que são básicos e fundamentais. Mas há temas que são também do nosso interesse. Por exemplo, sobre psicologia, no caso das pessoas que estão passando por um sofrimento, por uma dificuldade. Como ajudá-las? Como também nós que estamos com sofrimentos, com dificuldades, procurarmos ajuda destes profissionais. Então, princípios bem básicos de psicologia, temas de ciência, como é o caso que nós até abordamos recentemente e conversamos de maneira muito simples sobre a inteligência artificial. A IA. A IA, a famosa Sim. IA, que é um tema... Como é que a igreja vai se posicionar? Isso. Né? Então, temas que são do nosso dia a dia e que são atuais e que, com certeza, são fundamentais. Sobre bioética, que é um tema famoso, então, temas da moralidade, temas do direito canônico, sobre casamento, sacramentos, coisas simples, mas fundamentais e que fazem a diferença até para nós ajudarmos nossos irmãos e irmãs que não têm uma frequência tão assídua, mas que às vezes nos perguntam pelo fato de nos conhecerem, que ajudamos na igreja ou na sociedade, todos que ajudam, até mesmo na área da comunicação, são demandados sobre coisas. Você que conversa com o padre, me fale sobre esse tema. Então, é importante para todos nós. Com certeza. Estava pensando aqui, quando a gente conhece, a gente ama mais, né? Porque se a gente já ama a igreja, quando você conhece as suas características, a sua forma de ser, a gente se envolve muito mais. Então, é exatamente por isso, né? Nós que somos católicos também, talvez a gente não pode, a gente não pode ficar só no conhecimento raso, a gente tem que avançar para águas mais profundas também, buscar esse conhecimento. Regina, me fala um pouquinho desse teu, agora é algo um pouco pessoal a pergunta, né? O que o curso fez na tua vida que upgrade esse curso deu na tua vida? Sim. Como cristã? Ele é um curso que dá todas essas ideias básicas da nossa igreja e ele me ajudou como catequista. Então, em 2019 eu estava começando a dar catequese, então ele me ajudou nesse início de caminhada como catequista. Ele me ajudou hoje, então, como comunicadora, como pasconeira, né? Pasconeira, integrante da Pascom, isso. Né? Até no sentido de liderança, porque na igreja a gente precisa ter esse espírito de liderança, né? E na minha vida, assim, pessoal mesmo, mudou muito a minha visão da igreja, porque até então eu tinha uma visão muito superficial do que era a igreja. E a partir do curso a gente entende o por trás da igreja, os documentos da igreja, que não foi alguém aleatório que sonhou e lançou um documento. Tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, né? Ele ajuda em todos os sentidos, me ajudou em todos os sentidos. Hoje, também trabalhando como secretária paroquial, também me ajuda muito nesse sentido de... As pessoas vêm procurar a gente com dúvidas e aí, tendo esse conhecimento, a gente consegue ajudar as pessoas, né? As pessoas hoje procuram a secretaria como uma porta de entrada, né? Sim. E eles têm dúvidas muito, assim, às vezes muito complicadas. E aí, a partir desse estudo, eu consigo auxiliar eles também. Com certeza. Então, como a gente disse, fez toda a diferença, fez e está fazendo toda a diferença na tua vida, né? Ainda faz, e hoje ainda como participando da coordenação, ajuda muito mais ainda, porque está ali em contato com tantos padres, tantos professores que têm tanto conhecimento, né? E ali no dia a dia também com as pessoas a gente aprende muito, né? Então, até hoje ele influencia na minha vida. Com certeza. E eu ouvi, o Padre Renan pode me ajudar a corrigir se eu estiver equivocado, mas eu sempre ouvi das pessoas mais idosas, né, que diziam assim, talvez o conhecimento era um pouco limitado, mas diziam assim, todas as perguntas que o homem não tiver respostas, o livro santo vai tê-las. A Bíblia vai ter, né? A Sagrada Escritura é, sem dúvida, fundamental. Na própria Constituição Dogmática Dei Verbum, que faz parte deste, digamos assim, fundamento do Concílio Vaticano II, é como se fosse uma Constituição, usando termos civis, é fundamental esta Constituição Dogmática
pois ela fala sobre a Sagrada Escritura, que junto com a Sagrada Tradição são esta única fonte. Não são duas fontes paralelas ou independentes, elas estão relacionadas. Esta única fonte nos ajuda a chegarmos à revelação, que é o próprio Deus quem se revela. Não é, digamos assim, um documento fechado. É aberto, é como se nós estivéssemos conversando com uma pessoa. É um testemunho de fé, sobretudo. Mais do que um relato moderno de coisas que aconteceram no passado, é um testemunho de fé. O objetivo é ser uma ponte para o próprio Deus. É uma ponte para nos encontrarmos com o próprio Deus. Conforme a Regina também mencionava, é o Espírito Santo quem hoje nos inspira, nos ajuda a discernirmos e encontrarmos a sabedoria necessária para as decisões, para o nosso dia a dia. É Deus quem nos conduz. E sim, o estudo nos ajuda a termos este diálogo com a tradição viva, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que esta tradição viva não é algo do museu, é algo vivo. Mesmo o museu lembra pessoas vivas, pessoas que deram seu testemunho, não é algo do passado. Este passado, ele continua presente. E claro, com a inspiração de Deus, do próprio Espírito Santo, vamos discernindo as questões atuais. A Bíblia não é um livro de receitas, não é simples. Não é um balcão de farmácia também, né? Isso. Bom, hoje eu estou com esta dificuldade. Deixa eu folhear a Bíblia aqui, o que Deus vai me falar? Bom, pode parecer algo fácil, uma solução mágica, mas às vezes pode nos atrapalhar. Sim. Por isso que é importante estudar, olhar o todo e entendermos adequadamente. Nem sempre aquilo que parece simples o é, e às vezes diz totalmente ao contrário. A Bíblia ela utiliza muitas simbologias. Sim. E mesmo os textos que aparentemente são fáceis, como aquele da videira no Novo Testamento de São João, sim, é algo acessível, é do nosso conhecimento, porque nós estamos na Serra Gaúcha. Fala-se muito das videiras, contudo, tem uma simbologia própria. Não vamos imaginar assim, Deus vai nos cortar fora simplesmente porque nós pecamos. Claro que Deus tem misericórdia, Ele quer a justiça, mas como isso acontece? Então, de fato, é preciso ter o auxílio de pessoas que já são formadas nesta área, que nos ajudam a dar esses primeiros passos para interagirmos com a tradição, com a Bíblia, e assim, automaticamente, na minha oração pessoal, no meu estudo pessoal, com a graça de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, vou também progredindo e compreendendo melhor. Não é, digamos, um veredito definitivo em que se diz, é só assim e ponto final. Se ajuda a fazer este processo de compreensão para que a pessoa automaticamente, pelos seus próprios passos, consiga compreender e aplicar isso à sua vida. Com certeza. Bom, preciso encerrar o programa. Regina, quero te agradecer, te passo a palavra final também, algo mais que você gostaria de acrescentar? Te agradeço, obrigado. Obrigada pela oportunidade e fica o convite, então, para quem tem interesse, procurar as secretarias paroquiais, procurar no Instagram da escola, fazer a inscrição para ver se juntar a nós nesse curso, que com certeza vão ser muito bem-vindos. Ótimo, maravilha. Obrigado pela presença. Padre Renan, muito grato também aqui pelas provocações, pela explanação sobre o que é o curso de Teologia e Bíblia, que pertence à Escola de Formação Cristã aqui da região pastoral de Farroupilha. Mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Bem-vindo sempre e muito obrigado por enquanto. Obrigado, Leandro. Obrigado a toda a produção da TVCE. Obrigado a você que sempre nos acompanha nas missas, nas transmissões do Santuário. É conhecido, né? A figura é conhecida, né? Pois é, né? Muito obrigado e contamos com a sua presença nas missas, nas celebrações e, sobretudo, nesse curso de Teologia e Bíblia. Valeu. Ótimo. Obrigado, Padre Renan Dallagnol, que é o coordenador do curso de Teologia e Bíblia da Escola de Formação Cristã de Farroupilha. A Regina Dias Schmidt, também integrante da coordenação. Está feito o convite, então
pense com carinho, com certeza vai fazer toda a diferença, é uma oportunidade. Quer conhecer mais sobre a igreja, sobre a Bíblia? Então te inscreve ainda hoje no curso de Teologia e Bíblia na tua paróquia. Vai direto na tua paróquia, liga na tua paróquia ou busca o link também junto à Escola de Formação Cristã no Instagram e já confirma a tua presença. Um grande abraço a todos e até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.